Tem coisa que a gente só acredita porque vê com os próprios olhos. Tipo, uma moça ser barrada na porta de um casamento só porque a roupa dela não brilhava o suficiente. Era sábado de sol, mas o ar parecia pesar. O salão, enfeitado até o teto com flores brancas e candelabros de cristal, era cenário de um casamento de revista. Gente bonita, rica e nariz empinado. Muito nariz empinado. Na entrada, um segurança de terno preto e cara fechada esticou o braço bem na frente dela. "O convite?" perguntou, com a voz mais fria que o ar-condicionado. Ela engoliu seco. Tirou da bolsinha de pano um envelope amassado. "Tá aqui, senhor. Fui convidada pela dona Mariana." "Quem?" "A avó do noivo", disse com um sorriso tímido, e a blusa apuída pela idade. Ele olhou de cima a baixo. Demorou. "Essa roupa não condiz com o evento. Me desculpe, não posso deixar a senhora entrar." A moça regalou os olhos. Mas eu sou babá do noivo desde que ele era um neném. Eu troquei a fralda desse menino, Mas o segurança já virava de costas, puxando o ponto no ouvido e dizendo: "Problema resolvido." Só era uma invasora. Ela ficou ali, parada. As mãos tremiam, o rosto corava, não de vergonha, mas de indignação. E foi nesse momento que a frase saiu da boca dela. "É por isso que vocês têm tudo, menos alma." A frase atravessou o ar como um raio. Do outro lado do salão, um homem de terno cinza escuro, copo na mão, virou-se lentamente. Ele tinha ouvido. E o que ele viu foi o passado inteiro dele empacotado no olhar daquela mulher de vestido simples. O mundo parou por um segundo. E foi aí que tudo começou a mudar. O homem largou o copo, nem terminou o gole. Entre os arranjos milionários e os convidados sorridentes, ele atravessou o salão como quem persegue um fantasma do passado. As pessoas se viravam, cumprimentavam, mas ele nem via. Só enxergava ela, parada, do lado de fora, com a dignidade ferida e o olhar de quem carrega mais história que qualquer livro. "Espera", disse ele, já próximo do segurança. "Por que ela está do lado de fora?" O segurança, surpreso, se ajeitou. "Senhor Henrique, ela alegou ter sido babá do senhor, mas não parece apropriada para..." "Apropriada?" ele repetiu devagar. "Você sabe quem limpava meu vômito quando eu voltava chorando da escola? Quem me dava leite morno quando a minha mãe esquecia de mim no quarto? Essa mulher aí cuidou de mim como mãe." Silêncio. Um silêncio que doía. A moça, que até então não acreditava no que ouvia, cobriu a boca com a mão. "Henrique? Meu Deus, Henrique!" "Sou eu, tia Zuleide", ele disse com a voz embargada. O tempo pareceu voltar 20 anos naquele instante. Mas antes que o abraço acontecesse, uma senhora elegante surgiu como uma flecha. "O que está acontecendo aqui?" Era Mariana, a matriarca, avó do noivo e mulher que sempre escondeu mais do que mostrava. O rosto maquiado tremia de indignação. "Essa mulher não pode estar aqui." E Zuleide, com os olhos marejados, soltou: "Porque você tem medo de que a verdade apareça." Henrique ficou imóvel. E ali, naquele instante, a festa perdeu o gosto do champanhe, porque o passado estava de volta. O salão seguia em festa, mas no coração de Henrique tudo tremia. Ele puxou Zuleide pela mão e a levou até o Jardim dos Fundos. Ali, longe das vistas da elite, ela respirou fundo. "Eu pensei que você tivesse me esquecido", disse ela, olhando para o chão. Henrique pegou nas mãos dela, envelhecidas, marcadas por anos de lida.
Como esquecer quem me ensinou a amarrar o sapato? Quem me contava histórias quando ninguém ligava se eu estava vivo? Zuleide abaixou o olhar. Eu recebi o convite da sua avó. Achei estranho, mas no fundo eu queria ver você feliz. Henrique franziu a testa. Minha avó nunca falou de você. Nunca. Zuleide sorriu sem graça. Porque ela me mandou embora, de um dia para o outro. Disse que não podia mais trabalhar ali, que meu jeito simples trabalhava a educação do herdeiro. Henrique ficou pálido. Eu não sabia. Zuleide então puxou da bolsa uma folha dobrada, antiga. Isso aqui é uma carta. Sua mãe escreveu para mim, antes de morrer. Henrique abriu, leu. E as palavras ali contavam outra história. Diziam que Zuleide era mais do que funcionária, era confidente, era braço direito. Era alguém que sabia segredos demais. Minha mãe te considerava da família? Sim, Henrique, mas família assusta quem tem segredos grandes demais. Os olhos dele tremeram, e no meio da música que ecoava da festa, ele disse: Eu vou descobrir tudo. A noite seguia o seu curso, com luzes piscando, garçons apressados e músicas que tentavam disfarçar o vazio que ecoava em certos corações. Mas Henrique já não estava ali. Trancado no antigo escritório da mansão, o mesmo onde sua mãe passava as madrugadas escrevendo cartas que ninguém lia, ele se via menino outra vez. As paredes, cobertas de estantes e retratos emoldurados a ouro, agora pareciam apertar. Tudo parecia cenográfico, falso, menos o aperto no peito. Ligou o computador antigo, um que ainda guardava os arquivos pessoais da mãe. Era lento, fazia barulho, como se também tivesse envelhecido com saudade. Entre planilhas, cartas e vídeos salvos, ele digitou no campo de busca um nome que o coração dele já sabia. Zuleide. Um único resultado. Pasta Z. Clicou. A tela se encheu de imagens, fotos antigas com data marcada no canto, Zuleide segurando ele no colo, ainda bebê, com fralda torta e um sorrisão banguela. Zuleide dormindo sentada numa poltrona, com ele no colo, os dois exaustos. Uma foto de Natal. Ela com um gorro de papelão, sorrindo ao lado da árvore, montada com papel crepom. O presente nas mãos dela era pequeno, mal embalado, mas os olhos eram os olhos de quem sentia que ali havia pertencimento. E então, um vídeo. O clique foi seco. A imagem tremia, amadora, mas clara o suficiente para ver a mãe dele. Ainda jovem, com os cabelos presos e olhos cansados. Falava diretamente para a câmera. Se um dia o Henrique encontrar isso, é porque eu não estou mais aqui. E se ele encontrar, é porque alguém não contou que devia. Filho, se você estiver ouvindo, quero que você saiba que você cresceu feliz porque teve alguém que te deu colo quando eu não consegui dar. Essa mulher, essa santa chamada Zuleide, foi a única certeza boa da minha vida. Ela te cuidou mais do que qualquer um jamais vai saber. Henrique parou o vídeo. O ar faltava. Levantou, andou até o velho armário de madeira atrás da mesa. Abriu a terceira gaveta, aquela que nunca ninguém mexia. Lá estava um envelope, desses amarelados pelo tempo. Em letras firmes, o nome. Zuleide Nascimento. Ele abriu com cuidado, como abrindo ferida cicatrizada demais. Dentro, o que parecia ser um adendo de testamento, escrito à mão, com firma reconhecida. Desejo que Zuleide permaneça nesta casa enquanto viver, como guardião de Henrique e membro de pleno direito desta família. Ela não é empregada, ela é alicerce. Mariana, filha. Henrique ficou imóvel. A letra era da própria mãe. O carimbo lhe data era 5 dias antes da morte dela. Mas por quê? Aquilo nunca veio à tona. Ele lembrou-se do dia do enterro, da leitura oficial do testamento, feita pela advogada da família, com Mariana sentada ao lado controlando cada vírgula.
Zuleide não foi mencionada uma vez sequer. Henrique tremia e a ficha caiu. Eles esconderam isso. Eles apagaram você da história, tia Zuleide, por interesse, por medo de dividir poder, dinheiro, afeto. Ele fechou os olhos e jurou ali, sozinho, que o nome dela nunca mais seria silenciado. O salão brilhava. O momento do brinde se aproximava. A orquestra afinava os instrumentos. O fotógrafo preparava o flash e os noivos estavam de mãos dadas diante do gigantesco bolo de 6 andares coberto com flores de açúcar. Henrique reapareceu, mas não com taça na mão. Veio com o rosto marcado por lágrimas secas, os olhos avermelhados de fúria contida e uma certeza no peito. Aquela noite não terminaria em silêncio. Subiu no palco, tomou o microfone das mãos do mestre de cerimônias. 1 minuto da atenção de todos. As conversas pararam, os celulares se ergueram. O DJ tirou o fone de ouvido. A avó Mariana levantou-se com uma expressão de alerta. Essa festa, Henrique começou olhando para a multidão. Em nome de um amor que muitos aqui fingem sentir. Mas o que eu vi hoje foi o oposto do amor. Alguns convidados se entreolharam. O noivo, confuso, sussurrou com a noiva. Há pouco, uma mulher foi barrada na porta. Uma mulher que cuidou de mim como mãe quando a minha mãe já não podia. Uma mulher que eu chamei de tia antes mesmo de aprender o que era família. Henrique fez uma pausa. Respirou fundo. E sabem o que fizeram com ela? Mandaram embora como se fosse lixo. Apagaram o nome dela da história. Roubaram até o último desejo da minha mãe para manter aparências e manter controle. Mariana levantou-se e gritou. Basta, Henrique! Isso é um casamento, não tribunal. O que é, vó? Virou-se Henrique, os olhos em brasa. Tem medo que as máscaras caiam? Ela empalideceu. Henrique ergueu o envelope diante da multidão. Aqui está o verdade. Um adendo no testamento da minha mãe. Datado, assinado, registrado. Dizendo que a Zuleide tinha que continuar conosco, porque era família. O murmúrio aumentou. Gente da elite se encolhia. Alguns se levantavam, prontos para ir embora. Outros filmavam discretamente. Mas vocês esconderam isso? Mentiram para mim? Jogaram a mulher que me deu amor verdadeiro para fora da nossa vida. E tudo isso por quê? Para manter o título de família perfeita? Família que esconde amor não é família, é fachada. O silêncio era sepulcral. Henrique desceu do palco. Caminhou até a entrada do salão. Zuleide estava ali. Não tinha saído. Mesmo humilhada, mesmo em prantos, ela ficou. Henrique estendeu a mão. Tia, me perdoa por ter demorado tanto. Ela, trêmula, aceitou. E então Henrique a conduziu até o centro do salão. Diante do bolo, diante de todos. Essa mulher merece um brinde. Por tudo que viveu calada, por todo o amor que deu de graça. Ergueu a taça. Ao amor verdadeiro, o que não se mede por roupas, status ou sobrenome. Ao amor que me salvou, quando ninguém mais se importava. Alguns brindaram, outros abaixaram os olhos. Mas ali, diante do bolo de casamento, o maior casamento que aconteceu foi o do passado com a justiça. Depois do brinde inesperado, o salão ficou dividido como campo de guerra. De um lado, os que aplaudiam Zuleide com lágrimas nos olhos. Do outro, os que cochichavam, reviravam os olhos e planejavam o que diriam nos grupos de WhatsApp da elite. Mas Henrique não ligava mais. Ele só enxergava uma coisa. A mulher que ficou anos apagada da própria história agora brilhava ali, mesmo vestida de simplicidade. Mas como tudo na vida, a alegria sincera dura pouco quando existe alguém disposto a sufocar o que é verdadeiro. Naquela mesma noite,
Mariana mandou chamar Henrique para uma conversa particular. Foi no escritório. De novo. Ela já estava lá, sentada na poltrona de couro, taça de vinho na mão, cruzando as pernas como quem se prepara para um duelo verbal. Você fez um espetáculo, um vexame, expôs nossa família. Henrique encostou na estante, não estava ali para fingir. Eu revelei a verdade, coisa que a senhora não faz desde que minha mãe morreu. Mariana sorriu torto. Seu pai era fraco, emocional demais. Sempre quis transformar aquela mulher, apontou com desprezo, em alguma espécie de mártir. Mas o Lady é só isso, uma ex-empregada. E lugar de ex-empregada não é na festa da família. Henrique ficou em silêncio, mas era o silêncio antes da tempestade. Então, a senhora falsificou um testamento? Ela engoliu o suco. A taça quase escorregou da mão. Como é? Eu vi a data. Eu vi sua assinatura, o reconhecimento de firma. Eu vi tudo. E eu lembro, vó, lembro que depois da morte da minha mãe, você mesma fez questão de resolver tudo rapidamente com o advogado. Ela se levantou. Eu fiz o que era melhor para você, para não crescer mimado por gente simples, para não ser confundido com os filhos da criada. Henrique congelou. Aquela frase dizia mais do que 1000 documentos. Então é isso, vó. A senhora apagou a única mulher que me deu amor por puro preconceito. Eu protegi seu legado. Você devia me agradecer. Henrique se aproximou devagar. Olhou nos olhos dela e disse com calma. Eu não quero este legado, vó. Se ele custa o silêncio dos bons, prefiro começar do zero. Saiu, deixando Mariana sozinha com a própria sombra. E com um detalhe que ela não percebeu. Na estante, sobre os livros, uma câmera discreta estava ligada. Gravando. O relógio marcava quase meia-noite, quando Henrique voltou para o jardim da festa. Os convidados já tinham começado a ir embora. Alguns fingindo que não viram nada, outros passando com sorrisos tímidos, sem coragem de encarar o homem que acabara de virar sua própria história do avesso. Zuleide estava sentada num banco, perto do laguinho artificial, sozinha. O vestido dela, simples, agora parecia feito de ouro, porque naquela noite era ela quem brilhava. Henrique caminhou até ela sem pressa, e antes que dissesse qualquer coisa, ouviu um som, um choro, suave e escondido vindo de trás de uma moita. Ouviu isso? Ele perguntou, e os dois se levantaram. Foram até lá. E o que encontraram foi um menino, de uns 7 anos, terno apertado, olhos marejados. Zuleide se abaixou primeiro. Ei, meu anjo, o que aconteceu? O menino fungou. Eu sou o sobrinho do noivo, mas minha mãe me deixou sozinho aqui fora. Disse que criança não pode ficar na parte chique da festa. Eu só queria ver o bolo. Henrique sentiu um aperto no peito, porque ele conhecia aquele sentimento. A solidão de estar no meio de muita gente e, mesmo assim, se sentir esquecido. Zuleide pegou um lenço da bolsa e limpou o rosto do garoto. Como você se chama, meu bem? Léo, respondeu mais calmo. Pois então, Léo, quer saber de uma coisa? Criança que é esquecida sempre cresce com superpoder. É sim, disse ela com um sorriso cheio de cicatrizes invisíveis. Porque quando o mundo vira as costas, Deus puxa pelo braço. Henrique se agachou ao lado dos dois. Vem cá, campeão. Eu também cresci ouvindo que não podia estar nos lugares chiques. Mas hoje eu sei que o lugar chique de verdade é onde tem abraço, onde tem gente que olha no olho, onde tem amor. O menino olhou para os dois surpreso e se jogou no colo de Zuleide.
Ela o abraçou como se estivesse costurando ali, naquele instante, as feridas que ainda carregava do passado. E Henrique chorou. Chorou como não chorava há anos. Não pelo menino, não por Zuleide, mas por ele mesmo. Por aquele menino interior que também foi esquecido nos corredores frios da mansão e que agora, finalmente, recebia um abraço que curava. Naquele instante, a festa terminou de verdade, porque tudo o que importava estava ali. Uma criança, um homem e uma mulher, reconstruindo, em silêncio, o que a vida quebrou com gritos. Na manhã seguinte, Henrique não acordou num travesseiro de plumas. Acordou no chão da verdade. Passou a noite revendo papéis, relembrando os sorrisos apagados, tentando entender quantos anos da própria vida ele viveu acreditando numa mentira. O testamento, o adendo, as imagens, a fita da mãe. Mas havia algo que ainda não fazia sentido. Por que o nome da Zuleide não constava em nenhum dos documentos oficiais da empresa? Ele murmurou, abrindo pastas, contratos, arquivos de diretoria. Foi então que viu uma assinatura, riscada com corretivo. Pediu ao setor jurídico um levantamento completo, e ali estava. Em 2003, a empresa registrou um novo estatuto, um novo contrato social. Mas na versão anterior, de 2000, constava o nome de uma colaboradora honorária com direito vitalício a um salário simbólico e plano de saúde vitalício. Zuleide Nascimento. Ele levou os 2 documentos para um perito caligráfico. O resultado veio poucas horas depois. A adulteração foi manual, feita com corretivo líquido e reimpressa. A fraude é evidente. Henrique fechou os olhos. A empresa que ele herdou estava manchada, não por conta de negócios sujos, mas por uma covardia pessoal. E naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu vou tornar isso público. Henrique ligou a câmera do próprio celular. Sem maquiagem, sem filtro, sem texto decorado. Olhos inchados, camiseta simples, voz firme. Eu sou Henrique Monteiro, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do país. Mas hoje, eu não venho falar como empresário, venho falar como homem. Um homem que descobriu que parte da sua história foi roubada por gente da própria família. Ele pausou. Eu sou Henrique Monteiro, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do país. Mas hoje, eu não venho falar como empresário. Venho falar como um homem. Um homem que descobriu que parte da sua história foi roubada por gente da própria família. Ele pausou. Durante anos, uma mulher chamada Zuleide Nascimento cuidou de mim como se fosse filho dela. Minha mãe a amava e até registrou isso em documentos. Mas tudo foi apagado, escondido, adulterado, por vergonha, por status. Zuleide foi silenciada. Ele ergueu o papel na frente da câmera. Essa é a prova. E eu estou aqui para dizer, acabou a farsa. Zuleide é parte da minha vida. E a partir de hoje, ela vai receber o que é dela. Não só um nome no papel, mas um lugar no coração de quem realmente importa. Postou o vídeo, sem esperar. Em minutos, explodiu. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Gente contando histórias parecidas. Outros confessando lágrimas que não sabiam de onde vinham. E no meio de tudo isso, Zuleide assistia com as mãos na boca.
Eu só queria um abraço, meu Deus. E o Senhor me deu o mundo. A verdade, quando é dita em voz alta, tem 2 efeitos. Assusta os covardes e liberta os que já estavam presos por dentro. No dia seguinte à publicação do vídeo, os jornais estamparam manchetes como "Herdeiro expõe farsa familiar e emociona o país". "Babá esquecida reaparece como símbolo de justiça social". "Milionário renuncia ao silêncio e revela documento escondido por décadas". Mas o Henrique não ligava para a manchete. Ele queria mudança real, concreta, que deixasse marca na pedra, não só nas telas. Foi por isso que 3 dias depois, ele convocou uma coletiva de imprensa. Nada de tapete vermelho, nem estúdio glamuroso. O local escolhido foi o pátio do novo instituto, ainda em fase de construção, com tijolos empilhados, estacas no chão e cheiro de cimento fresco no ar. Ali, diante de câmeras, jornalistas, assistentes sociais, professores e curiosos, Henrique subiu num tabladinho de madeira. Estava com a camisa dobrada nos braços, sem gravata. Do lado dele, Zuleide. Ela usava um vestido azul marinho, cabelo preso com um lenço florido, os olhos assustados com tanta atenção, mas o coração firme como uma rocha que nunca quis brilhar, só sustentar. Henrique segurou o microfone com as 2 mãos, respirou fundo e falou. A verdade veio à tona. E agora vem o que realmente importa. Reparar. As câmeras focaram. Os repórteres se ajeitaram, mas ele não leu nada. Falava do coração. Essa mulher ao meu lado se chama Zuleide Nascimento. E esse sobrenome não é à toa, porque foi ela que me deu nascimento de novo, quando a minha infância era só abandono pintado de luxo. Zuleide baixou a cabeça. Os olhos brilhavam. Minha mãe deixou por escrito que Zuleide era parte da nossa família. Mas esse desejo foi apagado, roubado. E hoje, a gente devolve. Ele virou-se para ela, pegou o envelope. Tia Zuleide, esse aqui é o seu novo contrato com a Fundação Monteiro. Mas mais que isso, é a oficialização de uma história que já era sua desde sempre. A partir de hoje, a senhora é nossa diretora de Relações Humanas. Com salário digno, plano vitalício de saúde, assistência psicológica e autonomia. Zuleide tentou recusar. Não precisa, meu filho. Henrique interrompeu. Precisa sim, porque tudo que a senhora me deu, ninguém jamais pagaria. Mas isso é o mínimo. Aplausos. Mas não parou aí. Henrique ergueu outro papel. E mais. Estamos fundando hoje, oficialmente, o Instituto Zuleide Nascimento, com sede neste terreno. Uma escola gratuita para crianças órfãs, abandonadas ou negligenciadas. Aqui todo aluno terá nome, afeto e escuta. Ninguém vai ser chamado de empregado, esquecido. Ninguém. Aqui, todo mundo importa. Mais aplausos. Jornalistas chorando. Educadores filmando com a mão trêmula. Até repórteres céticos aplaudiam de pé. Henrique não parou. E quero dizer algo para quem está em casa, de gravata e sorriso falso. Quem constrói um império em cima da injustiça herda a solidão. Mas quem repara herda a paz. Zuleide, com os olhos cheios, pegou o microfone.
respirou fundo e disse com a voz rouca: Eu nunca sonhei com isso. Só queria ter o direito de amar em paz. Mas hoje eu sinto que o mundo me ouviu. Henrique segurou sua mão. E nunca mais vai esquecer. A multidão aplaudiu de novo. E ali, entre tijolos, cimento, pó e verdade, nasceu algo que nem o tempo vai conseguir apagar. Justiça com nome, CPF e coração. Algumas homenagens se fazem em placa, outras em discurso, mas a verdadeira gratidão mora em gesto. Henrique sabia disso, por isso não quis apenas assinar um contrato, quis entregar um lar. Ele passou semanas planejando sem que Zuleide soubesse. Visitou arquitetos, pediu ajuda a decoradores, escolheu cada detalhe com as próprias mãos. Mas pediu: quero uma casa com alma de vó, com um cheiro de pão, rede na varanda e árvore no quintal. Quando ficou pronta, ele a buscou pessoalmente. Zuleide já morava em um quartinho modesto nos fundos de uma igreja. Tinha poucos móveis, um rádio antigo e um pote com bolacha de maisena sempre cheio, mesmo sem visita. Vai me levar aonde, Henrique? Perguntou ela com aquele jeitinho desconfiado de quem já foi esquecida muitas vezes na vida. A senhora vai ver. Durante o caminho, Zuleide ficava olhando pela janela como uma criança que nunca saiu do bairro. Os olhos curiosos, a mão segurando firme na bolsa como quem carrega memórias junto com documentos. Chegaram em frente a um portão branco. Atrás, uma casinha de telhado vermelho, com floreiras penduradas nas janelas e uma jabuticabeira jovem no quintal. Henrique desceu primeiro, abriu a porta do carro, estendeu a mão. Bem-vinda para casa, tia. Zuleide não se mexeu. Os olhos brilharam, a boca se abriu, mas não saiu som, só lágrimas. Henrique, eu não posso aceitar isso, meu filho, isso é grande demais. Grande demais foi o que a senhora fez por mim. Essa casa não é pagamento, é devolução. Ela entrou devagar. Piso de madeira claro, sala com poltrona florida, cozinha com cortina de renda. No fogão, um bule de esmalte azul, novinho. Henrique, parece casa de novela. Não, parece a casa que eu sempre quis ter, quando o único lugar que me deixavam ficar era o quarto do fundo. Ela caminhou pelo corredor, entrou num quarto arejado, com coxa bordada à mão e um porta-retratos na parede. A foto, ela e Henrique numa época que ele mal sabia andar. Zuleide levou a mão à boca, sentou-se na cama, respirou fundo. Quando eu era menina, ela disse olhando pela janela, eu costumava sentar perto da cerca do vizinho. Ele tinha uma jabuticadeira. Eu ficava ali só sentindo o cheiro. Nunca tive coragem de pedir. Henrique sorriu. Mas agora a senhora tem uma só sua. E pode comer antes de amadurecer se quiser. Eles saíram pela porta dos fundos. A jabuticabeira estava ali. Jovem, mas viva. E Henrique disse, essa árvore vai crescer com a senhora. E um dia, crianças vão sentar debaixo dela para ouvir histórias, suas histórias. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu achei que ia morrer esquecida, mas hoje eu acho que a vida ainda tem capítulo bonito para vir. Henrique abraçou apertado. Tem sim, tia. E agora? A senhora mora onde nunca mais vai bater na porta para entrar. Zuleide fechou os olhos e disse baixinho, isso aqui é mais que casa, é lar. E naquele instante, sem cerimônia, sem fita de inauguração, sem discurso pomposo, foi plantada ali uma nova história. A história de quem passou vida abrindo portas para os outros e, finalmente, encontrou uma aberta para si. Enquanto o mundo do lado de fora celebrava a coragem de Henrique e a história de Zuleide como um símbolo de justiça tardia, o velho clã Monteiro mergulhava num silêncio denso, desconfortável e revelador. Aquelas reuniões formais de domingo, silenciadas,
Aqueles jantares pomposos com risos ensaiados e taças levantadas no final? Cancelados. A família Monteiro, outrora sinônimo de poder e prestígio, agora era uma muralha rachada por dentro. Porque a verdade tem esse defeito. Ela escorre pelas rachaduras mesmo quando todo mundo finge que está tudo bem. Mariana, a matriarca, recolheu-se na ala isolada da mansão. Trancou portas, evitou telefonemas, parou de sair, parou até de se maquiar. Alguns diziam que era medo de escândalo. Outros diziam que era orgulho ferido. Mas Henrique sabia a verdade. Era culpa, mas culpa velha, disfarçada de raiva nova. Então, ele decidiu fazer o que precisava ser feito. Subiu as escadas da mansão numa tarde de céu nublado, como o clima lá fora refletindo a nuvem que pairava dentro da casa. Bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. A voz dela áspera saiu abafada. Não tenho nada para te dizer. Mas eu tenho. Ela abriu a porta devagar. Os olhos fundos, as mãos trêmulas. A velha leoa agora era só um eco da própria arrogância. Henrique, você jogou o nosso nome na lama. Eu avei com o sabão o que vocês esconderam com perfume. Tem sujeira que nem Chanel 5 disfarça. Ela baixou os olhos, mas não cedeu. Você vai entender um dia que manter a ordem é mais importante que agradar criados. Henrique se aproximou, a voz firme, porém serena. Tia Zuleide não era criada, era minha família. E a senhora apagou ela dos registros, falsificou documentos, silenciou a minha mãe. Tudo isso por quê? Para manter uma imagem? Para preservar o sobrenome? Ela se sentou devagar na poltrona, encarando o nada. Você não conhece o peso de carregar um império. Mas eu conheço o peso de crescer sem abraço, vó. Henrique respirou fundo. Olha para mim. A senhora ainda tem tempo de fazer o certo. Ela respondeu com frieza. A verdade só destrói quando não é controlada. A verdade só destrói quem construiu tudo em cima da mentira. Silêncio. Henrique se levantou, foi até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: eu vou devolver a nossa história ao que vocês tentaram enterrar. E se isso fizer a senhora me deserdar, então me deserde com orgulho, mas não espere que eu herde a covardia. E saiu sem olhar para trás. Horas depois, Mariana arrumou uma mala. Discreta, sem alarde. Deixou o país e nunca mais voltou. Alguns diziam que foi para evitar escândalo. Outros diziam que ela foi atrás de paz. Mas Henrique sabia. A paz que ela buscava era aquela mesma nunca soube oferecer. E naquele dia ele aprendeu algo que nunca mais esqueceria. Algumas famílias se desmancham quando a verdade chega, mas outras começam a existir só depois que ela é dita. Passaram-se semanas desde o estouro daquele vídeo, e o que era só um gesto de reparação virou um movimento. O nome de Zuleide, antes sussurrado com desdém dos corredores da elite, agora era estampado em jornais, homenagens, até em murais de escolas públicas. Mas Henrique não queria fama, queria verdade. Foi então que ele decidiu: vamos fazer uma festa. Mas dessa vez não é para celebrar alianças de ouro, e sim gente de coração puro. E organizou tudo com as próprias mãos. A festa aconteceu num pátio de terra batida do recém-inaugurado Instituto Zuleide Nascimento. Ali não tinha piso de mármore, nem lustre de cristal, mas tinha o som de risada de criança, cheiro de pipoca no ar e mesas de madeira onde pobres, ricos, pretos, brancos, órfãos e velhinhos se sentavam lado a lado. Zuleide chegou de mãos dadas com duas crianças. Usavam um vestido florido, sapato baixo e aquele sorriso de quem já entendeu que o mundo até pode bater, mas não apaga quem é a luz. Henrique a recebeu na porta com um microfone.
Hoje não é um evento, é um reparo. Hoje o Brasil inteiro vai aplaudir de pé a mulher que me ensinou o que é amar sem querer nada em troca. E puxou ela para o centro. O povo aplaudia, gente chorava, crianças a rodeavam como se fosse a própria avó. Zuleide tentou falar. A voz embargou. Respirou fundo e disse: Eu não sou nada. Nunca fui. Só uma mulher que carregava menino no colo, esquentava a mamadeira e lavava lençol de madrugada. Mas hoje eu entendi que amor não se perde. Amor é igual semente. Mesmo se o dono esquecer de regar, uma hora ele nasce. Nem que seja do coração de um menino que vira homem. Henrique se abaixou, pegou um punhado de terra vermelha do chão e disse: Essa é a terra onde vão brotar sonhos, porque é a mesma onde você pisou, tia. E tudo que a senhora tocou floresceu. A multidão se levantou em aplausos. E ali, naquele pátio simples, foi celebrado o casamento mais bonito de todos. O da gratidão com a justiça. Antes, Henrique era tratado como Doutor Henrique Monteiro, o magnata, o herdeiro, o investidor promissor, o que vestia terno sob medida, com um sorriso ensaiado e agenda lotada. Mas depois daquele dia, algo mudou. Começaram a chamá-lo de outras formas. Henrique do Instituto. Henrique da tia Zuleide. Henrique dos meninos. E ele sorria. Sorria que nem nunca havia sorrido antes. Desfez-se do cargo de CEO, passou a presidência da empresa para um conselho misto, com representantes sociais, educadores e profissionais de base. E se dedicou a andar. Sim, andar. Pé na terra, olho no olho. Visitava abrigos, escolas, comunidades. Levava pão, levava livros. Mas, acima de tudo, levava escuta. Um dia perguntaram para ele num programa de TV: Henrique, você perdeu status, fortuna, influência. Se arrepende? Ele sorriu. Perdi o que nunca foi meu. Ganhei o que sempre me faltou. E o que foi? Paz. Aquela que só vem quando a gente se olha no espelho e gosta do que vê, mesmo sem terno. Na mesma semana, um menino de 8 anos escreveu uma carta para o Instituto. Tio Henrique, eu quero ser que nem você quando crescer. Mas eu não quero ser rico. Quero ser justo. Henrique leu a carta em silêncio e entendeu que naquele momento ele não era mais doutor. Ele era exemplo. E esse título, nenhuma elite vai poder comprar. O tempo passou e com ele veio o ciclo natural da vida. Zuleide, já com idade avançada, foi diminuindo os passos, mas nunca diminuiu a luz. Mesmo com a saúde fragilizada, fazia questão de visitar o instituto, sentar com os pequenos e contar histórias de quando era invisível. E as crianças perguntavam: mas como assim ninguém te via, tia Zuleide? Ela sorria. Às vezes, a gente brilha tanto por dentro que os olhos dos outros não aguentam enxergar. Mas numa manhã cinzenta de outono, Zuleide não acordou. Dormiu de mansinho, com a mão entrelaçada na de Henrique, como quem descansa depois de um longo caminho. O velório foi simples, como ela pediu. Na sala principal do instituto, com flores do campo, bancos de madeira
e um coro de crianças cantando baixinho, uma música que ela mesma havia ensinado. Henrique subiu num banquinho, segurando o retrato dela. Com a voz embargada, disse: Tia Zuleide não morreu. Ela só foi morar no lugar que sempre mereceu, o céu. Mas ela deixou aqui uma herança que ninguém pode roubar. O amor, a coragem, a dignidade. Fez uma pausa, olhou em volta e, com os olhos cheios d'água, disse: Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. E naquele instante não houve silêncio, houve reverência. Um vento leve soprou por entre as árvores e uma criança, sem entender muito, olhou para o céu e disse: Ela virou estrela, né? O Henrique sorriu e respondeu: Ela sempre foi. A gente é que não olhava para cima. E assim termina esse caos. De uma mulher simples, mas imensa. De um homem rico, que só descobriu a própria riqueza quando reencontrou o abraço que o criou. E de um mundo que só muda quando alguém tem coragem de dizer basta. E aí, o que você achou desse final, hein? Comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu Vovô Rico!